Jung, o mapa da alma. Uma introdução, por Murray Stein, tradução Álvaro Cabral, editora Cultrix. Capítulo 4. As fronteiras da psique. Instintos, arquétipos e o inconsciente coletivo. Antes dos tempos modernos, cada cartógrafo dava aos seus mapas um cunho que os distinguia das obras dos outros. Era possível identificar um mapa por certas características únicas que denunciavam a mão de seu criador. Era uma obra de arte, tanto quanto uma obra da ciência. Até este ponto, o mapa junguiano da alma não parece ser tão diferente assim de outras descrições psicológicas profundas. Com este capítulo, entretanto, começamos a estudar suas características verdadeiramente únicas. Foi a exploração e descrição por Jung do que ele chamou o inconsciente coletivo que deu à sua obra o seu estilo mais distinto. Para reatar onde ficamos no capítulo precedente, sobre energia psíquica, direi simplesmente que, para Jung, o arquétipo é uma fonte primária de energia e padronização psíquica. Constitui a fonte essencial de símbolos psíquicos, os quais atraem energia, estruturam-na e levam, em última instância, à criação de civilização e cultura. Pelas várias alusões feitas ao longo dos capítulos anteriores, deve ter ficado evidente que a teoria dos arquétipos é de uma importância crítica para a concepção global da psique proposta por Jung. De fato, ela é o seu fundamento. Entretanto, um exame da teoria junguiana dos arquétipos também significa que devemos aceitar igualmente a sua teoria dos instintos. Na opinião de Jung, arquétipo e instinto estão profundamente relacionados. Para ele, mente e corpo estão interrelacionados a tal ponto que são quase inseparáveis. Se isto for ignorado, a discussão de imagens arquetípicas escorrega facilmente para uma psicologia abertamente espiritualizada e desprovida de alicerces. Para discutir o arquétipo desde um ponto de vista psicológico, em lugar de filosófico ou metafísico, temos que fundamentá-lo na vida, tal como é vivida no corpo humano, onde também se entretece com a história pessoal e o desenvolvimento psicológico. A teoria dos arquétipos é o que torna platônico o mapa junguiano da alma. Entretanto, a diferença entre Jung e Platão é que Jung estudou as ideias como fatores psicológicos e não como formas eternas ou abstrações. Conforme eu disse no início deste livro, Jung estava determinado a explorar a psique até as suas mais recônditas fronteiras. Se ele não era um pensador sistemático, certamente era um ambicioso, e sua ambição impelia-o a avançar para além dos limites do conhecimento científico do seu tempo. A ciência está ainda recuperando o atraso em relação a muitas das intuições de Jung. Penetrando sempre mais longe no escuro e desconhecido terreno da mente, ele realizou algumas das suas mais originais contribuições para a psicologia e a psicanálise com a teoria do inconsciente coletivo e seu conteúdo. Pergunta-se por vezes se o que Jung descreveu como fatos psíquicos são descobertas
ou invenções. Mas esse é o destino do cartógrafo, quando os continentes que ele desenha são novinhos em folha e ainda estão totalmente desconhecidos e inexplorados. O antigo cartógrafo era forçado a desenhar apoiado na intuição e arriscar conjecturas. Também consultava os mapas dos outros e estudava até textos antigos. Esses recursos podem ser úteis ou podem ser um fator de desorientação. Jung estava mais do que adequadamente cônscio das armadilhas deste empreendimento e foi tão cauteloso na formulação de suas especulações quanto ousado em permitir-se pô-las em primeiro lugar. Para este capítulo, referir-me-ei principalmente ao resumo final que Jung apresentou de sua teoria no estudo clássico, Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico, constante do volume 8º das Obras Completas. Esse ensaio não descreve o domínio do inconsciente coletivo da mesma forma exuberante, recheada de imagens imponentes, a que Jung foi tão aficionado em suas outras obras, sobretudo as do período mais recente, em que usou imagens e textos de alquimia. Trata-se de uma austera e abstrata explicação teórica, de leitura um tanto difícil e árida para o gosto dos que acodem a Jung em busca de inspiração visionária. Mas essa obra fornece os princípios fundamentais nos quais assentam essas outras formulações. E sem entender essa teoria básica, o resto pode parecer-se muito com uma coleção de animais num zoológico bem abastecido, uma grande porção de exotismo, mas pouca racionalidade. Os críticos que leram Jung desse modo, francamente não entenderam a natureza do seu projeto. A justificação para as suas coleções de fatos abstrusos e exóticos é fornecida em muitos lugares, mas com especial clareza neste ensaio teórico. Esse ensaio foi escrito em 1945 e 46 e revisto em 1954. Considero-o indiscutivelmente a mais completa e sintética obra de Jung. O seu pleno entendimento requer, na realidade, um amplo conhecimento de todos os escritos prévios de Jung. Apresenta pouco que seja novidade em seus pensamentos, mas, por outro lado, junta muitos fios que foram ficando disseminados em numerosos ensaios das 3 décadas anteriores. É conveniente, pois, uma breve recapitulação do pensamento que culminou neste ensaio clássico. Ela fornecerá o contexto para o entendimento de sua importância. Desde muito cedo, a ambição de Jung era participar na criação de uma psicologia geral que mapeasse a psique desde as suas mais elevadas às mais inferiores dimensões, dos domínios mais próximos aos mais longínquos. Enfim, um verdadeiro mapa da alma. Essa ambição teve sua origem nos primeiros anos de sua carreira. Numa carta escrita em 1913 aos editores Smith L. Jelliffe e William Alanson White, da recém-fundada Psychoanalytical Review, e publicada no primeiro número dessa revista, Jung oferece um esboço de sua ousada visão para essa nova psicologia. Aplaude os editores por seu plano para unir em sua revista as contribuições de especialistas competentes em vários campos.
Os campos que ele cita como sendo importantes e úteis para a psicologia são, surpreendentemente, filologia, história, arqueologia, mitologia, estudos de folclore, etnologia, filosofia, teologia, pedagogia e biologia. Se todos colaborassem com seus conhecimentos especializados nessas áreas para o estudo da psique humana, escreve Jung, haverá uma probabilidade de se alcançar a meta distante de uma psicologia genética, a qual desanuviará os nossos olhos para a psicologia médica, a semelhança do que a anatomia comparada já fez a respeito da estrutura e função do corpo humano. Jung também fala em sua carta de uma anatomia comparada da mente, a qual seria realizada mediante a criação de um pool de especialistas oriundos de muitos campos de pesquisa e de estudo. Sua meta era obter uma ampla visão geral da psique e apreendê-la como um todo, a partir do qual pudessem ser observadas as várias partes em sua interação dinâmica. À medida que Jung ia penetrando cada vez mais profundamente nas fontes do material inconsciente, primordialmente sonhos e fantasias, apresentadas por seus pacientes e descobertas em seu próprio trabalho introspectivo, ele foi levado a teorizar a respeito de algumas estruturas gerais da mente humana. Estruturas que pertencem a todos os seres humanos, não só a ele ou ao paciente que tem diante dele. A camada mais profunda da psique humana deu o nome de inconsciente coletivo e concebeu o seu conteúdo como uma combinação de padrões e forças universalmente predominantes, chamadas arquétipos e instintos. Em sua concepção, nada existe de individual ou único nos seres humanos nesse nível. Todos temos os mesmos arquétipos e instintos. Quanto à individualidade, tem de ser procurada em outras áreas da personalidade. A verdadeira individualidade, argumentou em tipos psicológicos e em estudos sobre psicologia analítica, é o produto de uma luta pessoal pelo desenvolvimento e aquisição da consciência, a que deu o nome de processo de individuação. Ver o capítulo 8º. A individuação é a flor do envolvimento consciente de uma pessoa com o paradoxo da psique durante um extenso período de tempo. Instintos e arquétipos, por outro lado, são dons que a natureza concede a cada um de nós. São dados por igual a todos e a cada um, ricos ou pobres, pretos ou brancos, antigos ou modernos. Esse tema de universalidade é uma característica básica do entendimento de Jung da psique humana. Deu-lhe uma expressão sucinta, já em idade avançada, na revisão de um ensaio intitulado A Importância do Pai no Destino do Indivíduo, incluído no volume 4º das Obras Completas, capítulo 14, páginas 291 e 310. Abre aspas. O homem possui muitas coisas que ele não adquiriu, mas herdou dos antepassados. Não nasceu tábula rasa, apenas nasceu inconsciente. Traz consigo sistemas organizados e que estão prontos a funcionar de uma forma especificamente humana. E isto se deve a milhões de anos de desenvolvimento humano. Da mesma forma como os instintos dos pássaros de migração e construção do ninho
nunca foram aprendidos ou adquiridos individualmente, também o homem traz do berço o plano básico de sua natureza, não apenas de sua natureza individual, mas de sua natureza coletiva. Esses sistemas herdados correspondem a situações humanas que existiram desde os primórdios: juventude e velhice, nascimento e morte, filhos e filhas, pais e mães, uniões, etc. Apenas a consciência individual experimenta essas coisas pela primeira vez, mas não o sistema corporal e o inconsciente. Para estes, só interessa o funcionamento habitual dos instintos que já foram pré-formados de longa data. Fecha aspas. Arquétipos universais psíquicos. A noção de Jung dos arquétipos pode ter sua origem localizada nas obras que escreveu durante o período entre 1909 e 1912, quando, embora colaborasse ainda com Freud, estava investigando mitologia e escrevendo Psicologia do Inconsciente. Nessa obra, estudou as fantasias da senhora Frank Miller, que tinham sido divulgadas publicamente num livro de autoria de seu amigo e colega de Genebra, Gustave Flournoy. Jung quis explorar a significação dessas fantasias desde o seu recém-desenvolvido ponto de vista, o qual estivera incubado desde os seus primeiros estudos psiquiátricos a respeito de sua mediúnica prima, Helene Preiswerk. O seu envolvimento com os materiais fornecidos pelas fantasias de Frank Miller foi a ocasião para Jung começar a distanciar-se explicitamente da teoria da libido enunciada por Freud e a averiguar os padrões gerais no que viria mais tarde a chamar o inconsciente coletivo. De acordo com a sua autobiografia, Jung adquiriu a sua primeira impressão das camadas pessoais do inconsciente através de um sonho que teve durante a viagem aos Estados Unidos com Freud em 1909. Sonhou com uma casa, chamou-lhe Minha Casa, no contexto do sonho, que tinha numerosos níveis. No sonho, ele explora os andares da casa. Começa pelo andar nobre, a idade atual. Desce ao subsolo, o passado histórico recente, e continua descendo através de muitos porões, o passado histórico antigo, como o grego e o romano, e finalmente o passado pré-histórico e paleolítico. Esse sonho respondeu a uma pergunta que ele vinha fazendo durante a viagem. Em que premissas se fundava a psicologia freudiana? A que categoria de pensamento humano ela pertence? A imagem onírica, escreve ele, tornou-se para mim uma imagem guia para como conceber a estrutura psíquica. Foi a minha primeira suspeita da existência de um a priori coletivo subjacente na psique pessoal. Quando examinou pela primeira vez a obra de Flournoy, Jung conhecia muito pouco a respeito da senhorita Miller ou de sua vida pessoal. Talvez isso fosse uma vantagem para a teoria, ponderou, porquanto agora o seu pensamento não podia ser contaminado por associações e projeções pessoais. Não distraído pelas árvores, podia olhar para a floresta. Estaria livre para especular sobre padrões psicológicos mais gerais. E especular foi o que ele fez, com notável entusiasmo e desenvoltura. Ao examinar as fantasias de senhorita Miller,
Jung imaginou a realidade dela a partir dos poucos fatos incluídos no relato. Uma jovem solteira viajando sozinha pela Europa, atraída para um marinheiro italiano, mas incapaz de agir de acordo com o seu interesse erótico, represando a libido sexual não usada e caindo numa profunda regressão. Usando o que sabia na época sobre dinâmica psicológica, aprendido em grande parte de Freud e colegas psicanalistas, também se aventurou a ampliar alguns desses entendimentos a ponto de sugerir que a libido, a própria sexualidade, tem uma natureza dual. Por um lado, procura realizar-se no envolvimento e no prazer sexuais. Por outro, inibe tal envolvimento e busca até o oposto, a morte. Arriscou-se a propor um desejo de morte igual ao desejo de vida, tornando-se o segundo mais predominante na segunda metade de vida, quando a pessoa se prepara para morrer. Inata na psique humana, era uma tendência para sacrificar a satisfação imediata de pulsões sexuais e empenhar-se na realização de tendências e desejos não sexuais que não podiam ser satisfeitos por qualquer quantidade de atividade sexual. Foi esse o insólito rumo que o pensamento de Jung tomou ao refletir sobre a situação psicológica dessa jovem. Por um lado, ela estava, obviamente, procurando uma saída erótica na vida e era incapaz de encontrá-la. Daí as suas regressões e tentativas de sublimação, visões, escrever poesia, devaneios, o que tudo somado, pressentiu Jung, era uma prova evidente de pré-morbidez e poderia acabar por levá-la a contrair uma doença mental. Por outro lado, talvez as inibições sexuais de Senhorita Miller refletissem um conflito mais profundo em sua psique, um conflito que se poderia ver como geralmente humano e, na verdade, arquetípico. Havia a questão muito mais ampla de todo o curso da evolução e desenvolvimento humanos, e Jung estava expondo a teoria de que a libido sexual, no transcurso de milhões de anos de evolução humana, tinha sido canalizada para caminhos de cultura através de metáforas e semelhanças, primeiro, e depois de transformações mais profundas. Estas não podiam, de forma nenhuma, ser adequadamente definidas como sexuais. Ele estava chegando a uma teoria inteiramente nova de cultura, enquanto descrevia as flutuações de libido da senhorita Miller. Não admira que muitos leitores tenham achado este livro confuso. Ao explorar a evolução humana, traçando muitos paralelos entre o que estava acontecendo numa espécie de processo mórbido com a senhorita Miller e o que tinha ocorrido ao longo de centenas de milhares de anos no passado, Jung descreveu em linhas gerais a constelação do mito do herói e atribuiu ao herói o papel de criador da consciência. O herói é um padrão humano básico, igualmente característico tanto de mulheres quanto de homens, que exige o sacrifício da mãe, significando uma atitude infantil passiva e que assume as responsabilidades da vida e enfrenta a realidade de um modo adulto. O arquétipo do herói exige o abandono desse pensamento fantasioso infantil e insiste em que se aceite a realidade de um modo ativo. Se os humanos não tivessem sido competentes para aceitar esse desafio,
teriam sido condenados ao fracasso e extinção há muitas centenas de milhares de anos. Porém, para enfrentar sistematicamente a realidade, é exigido um tremendo sacrifício do desejo e do sôfrego anelo pelos confortos da infância. Era esse o dilema da senhorita Miller. Defrontava-se com a tarefa de crescer e satisfazer seus papéis adultos na vida, e esquivava-se a enfrentar o desafio. Não estava deixando para trás o pensamento de fantasia, e perdia-se num mórbido mundo irreal que era relativamente estranho à sua realidade. Estava à mercê de uma regressão maciça para a mãe. E a questão era esta: ficaria ela aí retida, qual Teseu no Hades, e nunca mais voltaria? Jung não tinha uma certeza absoluta, mas sua conjectura era de que ela poderia cair na psicose. Enquanto trabalhava com essas fantasias de Frank Miller, Jung reuniu uma série de mitos, contos de fadas e motivos religiosos afins, oriundos de remotas paragens do mundo, para interpretar as imagens dessa paciente. Ficou impressionado com os surpreendentes paralelos e seu espírito procurou encontrar uma explicação de por que essa mulher tinha espontaneamente produzido imagens e temas semelhantes aos da mitologia egípcia, de tribos aborígenes da Austrália e de povos nativos das Américas. Por que paralelos tão flagrantes ocorrem à mente humana sem esforço aparente? O que significa isso? Jung ligou esses fatos ao seu sonho da descida aos porões do edifício, e assim começou a perceber que estava descobrindo provas favoráveis à existência de uma camada coletiva do inconsciente. Isso significaria a existência de material no inconsciente que não foi aí colocado por repressão da consciência. E estava aí desde o começo. Essa mesma busca de universais psíquicos, cumpre assinalar, também intrigou Freud, mas de um modo diferente. Freud procurava um desejo inconsciente singular, um complexo central, que explicasse todos os conflitos psíquicos, e pensou tê-lo encontrado na história da horda primitiva. Enquanto Jung estava escrevendo Psicologia do Inconsciente, Freud preparava a publicação de Totem e Tabu. Com o material clínico numa das mãos e o Ramo de Ouro, de Fraser, na outra, Freud estava desenvolvendo um projeto semelhante ao de Jung. Fora dada a largada para a corrida sobre quem faria primeiro a grande descoberta. Quer seja preferida a versão de Freud ou a de Jung, o denominador comum é que a mente humana possui estruturas universais, tal como o corpo humano, e elas podem ser descobertas através de um método interpretativo e comparativo. Num certo sentido, portanto, Freud, como Jung, produziu uma teoria dos arquétipos. A sua noção de resíduos arcaicos reconheceu implicitamente a existência de padrões antigos. Embora a atitude de Freud em relação a esse material fosse muito diferente das discussões de Jung sobre mitologia e sua relação
com a psique, os dois homens estavam, não obstante, seguindo linhas semelhantes de pensamento e chegando a uma conclusão similar. O inconsciente. Os paralelos que Jung descobriu entre imagens e mitos de indivíduos e grupos, em períodos e locais históricos, sem qualquer relação entre si, levaram-no a intensificar sua busca de uma explicação. Existe um ponto comum de origem para as imagens psicóticas, imagens oníricas, reproduções de fantasias pessoais, por um lado, e imagens e pensamentos míticos e religiosos coletivos, por outro. Jung estava explorando características comuns no pensamento e na imaginação humanos. Para levar essa pesquisa adiante, tinha que induzir os seus pacientes a revelarem suas fantasias e pensamentos inconscientes. Em seu ensaio Considerações Teóricas sobre a Natureza do Psíquico, Jung conta como estimulou a atividade da fantasia em seus pacientes. Abre aspas. Observei muitos pacientes cujos sonhos indicavam rico material produzido pela fantasia. Esses pacientes também me davam a impressão de estarem literalmente cheios de fantasias, mas incapazes de dizer em que consistia a pressão interior. Por isso, eu aproveitava uma imagem onírica ou uma associação do paciente para lhe propor como tarefa elaborar ou desenvolver o seu tema, dando rédea solta à sua fantasia. Fecha aspas. A técnica de Freud de livre associação tinha sido semelhante, mas Jung deixou a imaginação trabalhar com mais liberdade. Ele encorajou os seus pacientes a desenvolverem em maior detalhe o material da fantasia. Abre aspas. De conformidade com o gosto ou os dotes pessoais, cada um poderia fazê-lo de forma teatral, dialética, visual, acústica, ou em forma de dança, pintura, desenho ou modelagem. O resultado desta técnica era toda uma espécie de produções artísticas complicadas, cuja multiplicidade me deixou confuso durante anos, até que eu estivesse em condições de reconhecer que esse método era a manifestação espontânea de um processo em si desconhecido, sustentado unicamente pela habilidade técnica do paciente, e ao qual, mais tarde, dei o nome de processo de individuação. Fecha aspas. Esse processo de imaginar conteúdos inconscientes proporciona-lhes uma forma consciente. Abre aspas. A multidão caótica de imagens com que deparamos no início reduziu-se, no decorrer do trabalho, a determinados temas e elementos formais que se repetiam de forma idêntica ou análoga nos mais variados indivíduos. Menciono, como a característica mais saliente, a multiplicidade caótica e a ordem, a dualidade, a oposição entre luz e trevas, entre o supremo e o ínfimo, entre a direita e a esquerda, a união dos opostos em um terceiro, a quaternidade, o quadrado, a cruz, a rotação, círculo, esfera e, finalmente, o processo de centralização e o arranjo radial, em geral dentro de um sistema quaternário. O processo de centralização constitui, segundo me diz a experiência, o ponto mais alto e jamais ultrapassado de todo o desenvolvimento, e se caracteriza como tal
pelo fato de coincidir com o maior efeito terapêutico possível. Fecha aspas. Jung passa em seguida a falar sobre princípios formadores que são inconscientes. Somada às suas observações a respeito do material de fantasia produzido por psicóticos, a experiência de Jung com pacientes neuróticos encorajou-o a pensar que existe, dentro do inconsciente, importantes elementos formadores. Uma vez que a consciência do ego não determina esse processo, a origem das formas que surgem deve estar em algum outro lugar. Algumas formas poderiam ser determinadas por complexos, mas outras são mais primordiais e impessoais, e não podem ser explicadas pela experiência de vida individual. Jung apresentou esse trabalho na Conferência Eranos de 1946, em Ascona, Suíça, onde muitos de seus principais ensaios foram apresentados. E aqui ele compareceu desde a inauguração desse evento em 1933 até 1960, o ano anterior à sua morte. As pessoas aí se reuniam anualmente de todas as partes do mundo. Os interesses dos conferencistas gravitavam em torno, principalmente, da psicologia e da religião, em especial as religiões orientais. Olga Frebbe-Kaptin, a fundadora do empreendimento e cujo sério interesse pelo pensamento oriental e todas as espécies de ocultismo vinha de longa data, tinha tomado a iniciativa de reunir especialistas de prestígio para que vários tópicos fossem debatidos. Uma assistência de tal gabarito parecia ter estimulado verdadeiramente Jung a mobilizar seus melhores esforços. Essas pessoas eram membros de uma comunidade de cientistas e scholars da classe mundial e exigiam a apresentação de estudos de qualidade extremamente elevada. Considerações teóricas sobre a natureza do psíquico é uma epítome madura da teoria psicológica de Jung. As seções históricas do ensaio ocupam-se do inconsciente na filosofia e na psicologia acadêmica. Jung estabelece aí os fundamentos para suas próprias definições do inconsciente, para o seu entendimento das relações deste último com o consciente e para a dinâmica intrapsíquica. A noção de um inconsciente é fundamental para todas as psicologias de profundidade. Ela separa as psicologias de profundidade dos outros modelos psicológicos. Como prova da existência do inconsciente, Jung cita a dissociabilidade da psique. Em certos estados alterados da consciência, por exemplo, vamos encontrar um si mesmo ou sujeito subliminar, uma figura interna que não é o ego, mas revela intencionalidade e vontade. O ego pode entabular um diálogo com essa outra subpersonalidade. Um tal fenômeno Jekyll e Hyde indica a presença de dois centros distintos de consciência dentro de uma personalidade. Isso também existe, escreve Jung, nas chamadas personalidades normais, mesmo que as pessoas não se apercebam desse fato. Mas desde que se postule uma psique inconsciente, como definirmos os seus limites? Poderão eles ser de fato definidos
ou serão tão indefinidos a ponto de os considerarmos mais ou menos ilimitados? Como cientista e pensador, Jung queria algumas definições claras e, nesse ensaio, propôs muitas delas. Uma das mais importantes refere-se a um conceito teórico chamado o aspecto psicoide da psique, o qual forma um limiar. Abre aspas. O número de frequências sonoras perceptíveis ao ouvido humano varia de 20 a 20.000 por segundo, e o comprimento de ondas luminosas visíveis vai de 7.700 a 3.900 angstroms. Através dessa analogia, podemos imaginar facilmente que existe um limiar inferior e um limiar superior para os processos psíquicos e que, por conseguinte, a consciência, que é o sistema perceptivo por excelência, pode ser comparada à escala de percepção sensorial do som e da luz, tendo, como estes, um limite superior e um inferior. Acho que se poderia ampliar essa comparação à psique em geral, o que seria exequível se nas duas extremidades da escala psíquica existissem processos psicoides. Fecha aspas. A concepção junguiana de psique postula que esta se movimenta ao longo de uma escala cujos limites exteriores desaparecem gradualmente numa área psicoide, ou seja, relacionada com a psique. Jung reconhece que foi buscar o adjetivo psicoide de Bleuler, que definiu das psicoide como a soma de todas as funções mnemônicas do corpo e do sistema nervoso central, orientadas para um fim e destinadas à conservação da vida, com exceção daquelas funções corticais que estamos sempre acostumados a considerar como psíquicas. Assim, Bleuler propôs uma distinção entre as funções psíquicas, as quais incluem, nos termos de Jung, a consciência do ego e do inconsciente, pessoal e coletivo, e B, as outras funções do corpo e do sistema nervoso central destinadas à conservação da vida, algumas das quais parecem ser quase psíquicas. O próprio corpo é capaz de recordar e de aprender. Por exemplo, uma vez que aprenda a andar de bicicleta, a pessoa não precisa recordar conscientemente essa habilidade. O corpo retém a lembrança de como fazer isso. O corpo também está orientado para um determinado propósito, que é a preservação da vida e luta pela sobrevivência à sua própria maneira, fora do âmbito da psique. Jung trabalha basicamente dentro desse conjunto de definições a respeito do psíquico, do quase psíquico e do não psíquico. Jung usa o termo psicoide de Bleuler num certo número de seus escritos, mas com algumas reservas. Critica-o por vincular indevidamente psicoide a órgãos específicos do corpo e por encorajar uma espécie de panpsiquismo que descobriria psique em todo o ser vivente. Para Jung, psicoide é um termo que descreve processos que são quase psíquicos, mas não o são propriamente. O termo é usado para distinguir funções psíquicas das funções vitalistas. Os processos psicoides
situam-se entre a energia vital somática e os puros processos corporais, por um lado, e os verdadeiros processos psíquicos, por outro. Instintos. Neste ponto de sua argumentação, Jung aborda o tema do instinto humano. O instinto tem suas raízes no físico e ingressa na psique sob a forma de pulsão, pensamento, memória, fantasia e emoção. Sem dúvida, toda a questão do instinto é um problema no que se refere aos humanos. Porque os humanos possuem capacidade e competência para escolher, refletir e agir, ou não agir, de acordo com as chamadas pulsões instintivas, o que os outros animais não fazem. É discutível em que medida os instintos desempenham um papel no comportamento humano. Jung reconheceu que, para os humanos, o aspecto instintivo do comportamento é muito menos determinativo do que para as outras espécies animais. Não obstante, as pessoas são, em certo grau, influenciadas por necessidades e processos de natureza fisiológica, distintas das psíquicas. Usando o termo de Janet, Jung chama isso a parte inferior, a parte inférieure da existência humana. Essa parte é controlada por hormônios e mostra um caráter compulsivo que levou Rivers e outros a adotarem a designação de pulsões. Na medida em que os hormônios ditam o que fazemos ou sentimos, estamos sujeitos a pulsões e ao instinto. A parte inferior, ou seja, o nível somático da psique, é fortemente influenciado por processos corporais. Tendo reconhecido esse substrato somático, Jung declara então, abre aspas, de conformidade com estas reflexões, o psíquico apresenta-se como uma emancipação da função em relação à sua forma instintiva e, portanto, ao seu caráter compulsório que, como única determinante da função, pode transformá-la num mecanismo frio. A condição ou qualidade psíquica começa quando a função se desliga do seu determinismo exterior e interior e se torna capaz de aplicação mais ampla e mais livre. Fecha aspas. Quando a informação passa do soma para a psique, ela atravessa a região psicoide e, como resultado, há um considerável abrandamento do determinismo biológico, o qual dá então lugar a uma aplicação mais ampla e mais livre, onde começa a mostrar-se acessível à vontade motivada a partir de outras fontes. O aparecimento da vontade é decisivo para o estabelecimento de uma função como psíquica. Fome e sexualidade, por exemplo, são pulsões de base somática que envolvem a descarga de hormônios. Ambas são instintos. A pessoa deve comer e o corpo necessita de descarga sexual. Mas a vontade entra em cena.
uma vez que escolhas podem ser feitas sobre o que comer e como satisfazer os imperativos sexuais. A vontade pode interferir até certo ponto, mesmo que ela não seja capaz de controlar de forma absoluta o comportamento final da pessoa em todos os aspectos. Se existe um limite para a psique na ponta somática do espectro, a parte inférieure, também há um limite na parte supérieure da consciência. Abre aspas. Com a crescente liberdade em relação ao meramente instintivo, a parte superior, consciência, atinge por fim um nível em que a energia intrínseca à função não está mais orientada pelo instinto, no sentido original, mas alcançou uma forma dita espiritual. Fecha aspas. Um instinto perde o controle da psique até um certo ponto, mas outros fatores intervêm para a controlar e orientar. Jung chama espirituais a esses fatores. Mas a tradução do alemão geistlich apresenta aqui um problema. Um outro adjetivo que poderia ser igualmente usado é mental. Esses fatores controladores são mentais, pertencem à mente, na acepção do grego nous, e não estão mais vinculados a uma base orgânica. Podem atuar como instintos, no sentido de convocar a vontade para ação, e podem até causar a secreção de hormônios pelo corpo. Jung quer reunir o sistema de soma, psique e espírito num único todo, embora preservando as distinções analíticas entre os vários aspectos. O ego é motivado em parte por instintos, em parte por formas e imagens mentais. E o ego tem certa liberdade de escolha entre as várias opções. Desfruta de uma certa quantidade de libido disponível, mesmo que suas motivações estejam baseadas em instinto ou governadas pelo espírito. Jung, sempre biólogo e psicólogo médico, recusou distanciar-se muito de pulsões e instintos. Até a vontade, a própria essência do que define a psique, é motivada por pulsões biológicas. A motivação da vontade deve ser considerada, em primeiro lugar, como essencialmente biológica. Entretanto, os instintos perdem sua potência na ponta mental do espectro psíquico. Abre aspas. No limite superior da psique, onde a função se desliga, por assim dizer, de seu objetivo original, os instintos perdem sua influência como motivadores da vontade. Com a alteração de sua forma, a função é posta a serviço de outras determinantes ou motivações que aparentemente não têm mais nada a ver com os instintos. O que estou pretendendo deixar claro é o notável fato de que a vontade não pode transgredir os limites da esfera psíquica. Ela não pode coagir o instinto, nem tem poder sobre o espírito.
pois por espírito entendemos muito mais do que apenas o intelecto. O espírito e o instinto são, por natureza, autônomos, e ambos limitam em igual medida o campo de aplicação da vontade. Fecha aspas. A fronteira psicoide define a área cinzenta entre os potencialmente cognoscíveis e os totalmente incognoscíveis, os potencialmente controláveis e os totalmente incontroláveis, aspectos do funcionamento humano. Não se trata de uma fronteira nítida, mas antes de uma área de transformação. Os limiares psicoides mostram um efeito a que Jung dá o nome de psiquização. A informação não psíquica torna-se psiquizada, passando do incognoscível para o desconhecido, a psique inconsciente, e daí avançando para o conhecido, consciência do ego. O dispositivo psíquico humano, em suma, mostra capacidade para psiquizar material proveniente dos polos somático e espiritual da realidade não psíquica. Se observarmos a vida psíquica concreta e clinicamente, nunca é o caso de os dados relativos a uma pulsão de base instintiva serem totalmente livres de formas e imagens mentalmente baseadas. Isso é porque o instinto contém em si mesmo um modelo de sua situação. Ele realiza sempre uma imagem dotada de qualidades fixas. Os instintos funcionam muito precisamente porque são guiados por imagens e formados segundo modelos ou padrões, os quais constituem também o significado do instinto. Nesse ponto de seu ensaio, Jung liga os arquétipos, os padrões mentais básicos, aos instintos. Os instintos são guiados e orientados por imagens arquetípicas. Por outro lado, porém, os arquétipos podem comportar-se como instintos. Abre aspas. Na medida em que os arquétipos intervêm no processo de formação dos conteúdos conscientes, regulando-os, modificando-os e motivando-os, eles atuam como instintos. Nada mais natural, portanto, do que supor que esses fatores se acham em relação com os instintos e indagar se as imagens da situação típica que representam aparentemente esses princípios formadores coletivos não são, no fundo, idênticos às formas instintivas, ou seja, aos padrões de comportamento. Fecha aspas. Tão intimamente ligados se encontram os padrões arquetípicos e as pulsões instintivas que se pode tentar reduzir uns a outros, reivindicando a prioridade para uns ou outros. Essa era a opção freudiana, mas Jung rejeitou-a como reducionismo biológico. Freud sustentava que os arquétipos, embora não usasse esse termo, nada mais são do que representações imaginais dos dois instintos básicos, Eros e Tânato. Esta opção postularia os arquétipos como imagens do instinto e como derivativos deles. Jung reconhece que esse argumento é formidável. Devo confessar que até o presente momento ainda não encontrei um argumento que refutasse eficazmente essa possibilidade.
Uma vez que Jung não podia provar de forma inequívoca que arquétipos e instintos não são idênticos, o reducionismo biológico permanecia como uma possibilidade. Entretanto, ele também sabia que, abre aspas, os arquétipos, quando aparecem, têm um caráter distintamente luminoso, o qual só pode ser descrito como espiritual, se acharem que mágico é uma palavra forte demais. Consequentemente, este fenômeno é de suma importância para a psicologia da religião. O seu efeito, porém, não é claro. Pode ser curativo ou destrutivo, mas jamais indiferente, pressupondo-se naturalmente um certo grau de clareza. Esse aspecto merece o epíteto de espiritual por excelência. Isto é, acontece não raras vezes que o arquétipo aparece sob a forma de espírito nos sonhos ou produtos de fantasia, ou comporta-se inclusive como um fantasma. Há uma certa aura mística em torno de sua luminosidade, e esta exerce um efeito correspondente sobre as emoções. Ele mobiliza concepções filosóficas e religiosas justamente em pessoas que se consideram muito acima de semelhantes acessos de fraqueza. Ele nos impele com frequência para o seu objetivo, com tão inaudita paixão e tão implacável lógica, que o sujeito submete-se ao seu sortilégio. Não quer e, em última instância, já não deseja livrar-se dele, justamente porque tal experiência traz consigo uma profundidade e plenitude de sentido que era impensável antes. Fecha aspas. As imagens arquetípicas e as ideias delas derivadas têm um extraordinário poder para influenciar a consciência de um modo tão eficiente quanto os instintos identificáveis. Isso levou Jung a persuadir-se de que os arquétipos não estão limitados aos instintos, de que o espírito não é redutível ao corpo, nem a mente ao cérebro. Quando o ego depara com uma imagem arquetípica, pode ser por ela possuído, sobrepujado e render-se-lhe, mesmo querendo resistir-lhe, pois a experiência é percebida como algo sumamente fecundo e significativo. A identificação com imagens e energias arquetípicas constitui a definição de Jung de inflação e até, em última instância, psicose. Um líder carismático, por exemplo, convence as pessoas com palavras poderosas e estimula ideias que as induzam à ação. E, de súbito, essas ideias convertem-se na coisa mais importante na vida para os hipnotizados seguidores e os verdadeiros crentes. A própria vida pode ser sacrificada por imagens tais como a bandeira ou a cruz, e por ideias como nacionalismo, patriotismo e lealdade para com a religião ou país de cada um. As cruzadas e um sem número de outros empreendimentos irracionais ou inviáveis foram levados a cabo porque os participantes acreditavam: isso faz a minha vida ter sentido. Esta é a coisa mais importante que fiz até hoje.
imagens e ideias motivam poderosamente o ego e geram valores e significações. Com grande frequência, as cognições derrotam e dominam os instintos. Em contraste com o impacto dos instintos sobre a psique, quando uma pessoa sente ser impelida por uma necessidade física, a influência dos arquétipos leva-o a arrebatamento com ideias e visões grandiosas. Ambos afetam dinamicamente o ego de um modo semelhante, na medida em que, de uma forma ou de outra, ele é dominado, possuído e levado a agir. Abre aspas. Malgrado, ou talvez por causa de sua afinidade com o instinto, o arquétipo representa o elemento autêntico do espírito, mas de um espírito que não se deve identificar com o intelecto humano, e sim com o seu spiritus rector. Fecha aspas. A distinção entre espírito e intelecto é facilmente confundida, de modo que Jung esforçou-se por esclarecer que não está falando da função intelectual, mas antes do spiritus rector, o espírito que rege e orienta o ego e suas várias funções. Dominada por um arquétipo, a função intelectual pode ser usada para racionalizar a ideia arquetípica e encaminhá-la para a realização. É possível até vir a ser um teólogo. Quando dominados por ideias arquetípicas, os teólogos produzirão elaboradas justificações para ajudar a integrar num contexto cultural suas visões e ideias de base arquetípica. Mas não é a função intelectual que os empolga e motiva seus esforços. É, pelo contrário, o elemento de visão arquetipicamente radicado em nous que dirige a função intelectual. Jung diz sem rodeio que o conteúdo essencial de todas as mitologias, de todas as religiões e de todos os ismos é arquetípico. As relações entre arquétipos e instintos. Embora seja verdade que os instintos e os arquétipos se pressupõem mutuamente como fatores correspondentes, Jung não pretende, em absoluto, dizer que os arquétipos podem ser reduzidos a instintos ou os instintos a arquétipos. Estão intimamente relacionados como correspondências e subsistem lado a lado como as ideias que o homem tem a respeito dos opostos subjacentes a toda a energia psíquica. A psique existe no espaço entre o puro corpo e a mente transcendente, entre a matéria e o espírito. E os processos psíquicos parecem ser equilíbrios energéticos entre o espírito e o instinto. A psique é um fenômeno situado entre os dois, e os seus processos, abre aspas, como uma escala ao longo da qual a consciência desliza, à semelhança de um cursor. Umas vezes, a consciência acha-se na proximidade dos processos instintivos e cai sob a sua influência. Outras vezes, desliza para outra extremidade da escala, onde o espírito predomina e até mesmo assimila os processos instintivos que mais se lhe opõem. Fecha aspas.
Há uma espécie de eterno vai e vem entre a parte inférieure e a parte supérieure, entre o polo instintivo e o polo espiritual, arquetípico, da psique. A consciência, tomada de pânico, luta contra a ameaça de ser tragada pelo primitivismo e pela inconsciência da esfera dos puros instintos, por um lado. Mas também resiste, por outro, à possessão completa por forças espirituais, isto é, a psicose. Quando coordenado, porém, o arquétipo fornece forma e significado ao instinto, e o instinto fornece energia física em bruto às imagens arquetípicas para ajudá-las a realizar, abre aspas, a meta espiritual para a qual tende a natureza inteira do homem. É o mar em direção ao qual todos os rios percorrem seus acidentados caminhos. É o prêmio que o herói conquista em sua luta com o dragão. Fecha aspas. Jung mapeia a psique como um espectro, com o arquétipo da extremidade ultravioleta e o instinto na extremidade infravermelha. Abre aspas. Como o arquétipo é um princípio formador da força instintiva, o seu azul está contaminado com vermelho. Parece ser violeta, ou poderíamos ainda interpretar o símile como uma espécie de apocatástase do instinto, produzida a um nível de frequência superior, da mesma forma como seria possível derivar o instinto de um arquétipo latente, isso é, transcendente, que se manifesta numa frequência de onda mais longa. Fecha aspas. Na experiência prática e concreta, instintos e arquétipos encontram-se sempre misturados e nunca em forma pura. As extremidades arquetípicas e instintivas do espectro psíquico encontram-se no inconsciente, onde se chocam e lutam entre si, entremisturam-se e conjugam-se para formar unidades de energia e motivação que logo se manifestarão na consciência como necessidades imperativas, desejos prementes, ideias e imagens. O que vivenciamos na psique foi primeiro psiquizado e depois empacotado no inconsciente. Imagine-se uma linha que percorre a psique e liga o instinto e o espírito em cada ponta. Essa linha está atada ao arquétipo numa ponta e ao instinto na outra. Ela transmite informação e dados através da área psicoide para o inconsciente coletivo e depois para o pessoal. Daí, esses conteúdos percorrem seu caminho até a consciência. As percepções instintivas e as representações arquetípicas são os dados da experiência psíquica real, não os instintos e arquétipos em si mesmos. Nenhum dos extremos do espectro pode ser vivenciado como experiência direta, porquanto nenhum nem outro são psíquicos. Nas extremidades, a psique dissipa-se em matéria e espírito. E o que é vivenciado como imagens arquetípicas são estruturas muito variadas que nos remetem para uma forma básica essencialmente irrepresentável. Todos os padrões de informação arquetípica provêm de uma fonte única, uma entidade além da capacidade humana de apreensão,
para a qual Jung reserva o termo alemão Selbst. Na literatura psicológica é mais usado o seu equivalente inglês self, muitas vezes até mesmo em tradução no nosso idioma. Jung considerou o Selbst, ou o si mesmo, o arquétipo central, o arquétipo da ordem e da totalidade do homem. Nota do tradutor. Esta forma básica, abre aspas, é caracterizada por certos elementos formais e determinados significados fundamentais, os quais, entretanto, só podem ser apreendidos de maneira aproximativa. Fecha aspas. É o termo Deus de Jung. O si mesmo será examinado em detalhe no capítulo 7º. As imagens arquetípicas que ligam o si mesmo e a consciência do ego formam um domínio central, a que Jung chama ânima e ânimos, o domínio da alma, tratado no capítulo 6º. Na opinião de Jung, as religiões politeístas promanam do domínio de ânima e ânimos e representam-no, ao passo que as religiões monoteístas baseiam-se e apontam para o arquétipo do si mesmo. No mapa de Jung, a psique é a região que está localizada no espaço entre a pura matéria e o puro espírito, entre o corpo humano e a mente transcendente, entre instinto e arquétipo. Descreve-a como o domínio que se estende entre as duas extremidades de um espectro, que tem aberturas em ambas as pontas para permitir a entrada de informação na psique. Nas extremidades da psique estão as áreas psicoides, que produzem efeitos quase psíquicos, como os sintomas psicossomáticos e os acontecimentos parapsicológicos. Quando a informação atravessa a área psicoide, ela é psiquizada e transformada em psique. Na psique, matéria e espírito reúnem-se. Primeiro, esses pacotes de informação passam pelo inconsciente coletivo, onde são contaminados, em certa medida, por outros conteúdos que já estão no inconsciente e, finalmente, penetram na consciência sob a forma de intuições, visões, sonhos, percepções de impulsos instintivos, imagens, emoções e ideias. O ego deve lidar com o conteúdo inconsciente emergente, formulando juízos sobre o seu valor e, por vezes, tomando decisões sobre se deve ou não agir de acordo com eles. O peso da escolha recai sobre a consciência do ego para tratar eticamente com essas invasões do espaço interior.